Fluminense 1, Vasco 0, ou melhor, Vasco 0, Fluminense 1. Vitória do Fluminense no jogo de ida do Campeonato Carioca da semifinal. Uma semifinal que talvez na cabeça dos tricolores durante muito tempo ecoou como um revanche sobre a semifinal também da Copa do Brasil no final do ano passado. O Fluminense era favorito, era mais time, tinha mais chances de classificar e principalmente no jogo de ida desmoronou, tomou uma virada boba e acabou sendo eliminado nos pênaltis no jogo de volta. A incompetência lá apareceu bastante. O mole, mas mais do que isso, um time do Vasco que, se no ano passado a gente já falava sobre o favoritismo do Fluminense, um time do Vasco que se enfraqueceu. Isso facilitou ainda mais para que o Fluminense, mesmo com um a menos, fosse melhor do que o Vasco durante... Eu diria que, não vou dizer que foi melhor nos 90 minutos, mas eu diria que o Vasco não foi melhor por nenhum minuto. Se inscreve, deixa o like, aquilo que você já sabe que tem que fazer. Vamos lá, cara. Essa vitória do Fluminense, acho que o torcedor tricolor ele está dividido em duas partes. Ambas estão felizes. Um está feliz porque achou pouco, talvez não esteja tão feliz, mas está. E o outro está feliz porque é mais uma vitória. Eu vou começar falando mais com um cara que está feliz porque achou pouco. E vou trazer motivo para ele ficar completamente feliz. Depois eu falo com um cara que só está feliz pela vitória, alguns pontos que a gente precisa melhorar. O Fluminense jogou 4 clássicos em 2026. O Fluminense ganhou por 2-1 do Flamengo. O Fluminense ganhou as 2 do Botafogo no Maracanã e aqui no Engenhão. E o Fluminense ganhou o Vasco agora. O Fluminense jogou mais partidas contra time de Série A. O Fluminense ganhou o Grêmio em casa, empatou com o Bahia fora. E agora vai jogar novamente com o Palmeiras. Na Série A também enfrentou o Botafogo. O Fluminense enfrentou times pequenos, ganhou o Madureira, ganhou o Nova Iguaçu, ganhou o Maricá, só acabou perdendo pro Boa Vista. Não tem como a gente dizer que isso tudo é sorte. Não. E também não dá pra gente dizer que, nossa, tem um jogador salvando. Não é. Tanto que jogo sim, jogo também, a gente destaca um jogador, destaca outro. Claro, alguns estão bem o ano todo, como o Martinelli. Então assim, o Fluminense hoje, mais uma vez, é o time a ser mirado. Quarta-feira, no Palmeiras e Fluminense, ninguém vai ter coragem de tratar o Fluminense naquele jogo, pode ser no campeonato, mas como franco atirador. O Fluminense foi, hoje, no jogo contra o Vasco, o que a gente falava por várias vezes, que tinha que ter sido lá no jogo da Copa do Brasil. A diferença técnica na época era até um pouco menor, hoje é até maior, e no campo se viu isso. Se na época eles tinham o Ryan, que acabou decidindo, fazendo a jogada do cruzamento pro Verratti decidir, ele não tem mais nenhum desses dois, não tem nem mais o Coutinho. E vão ficar voando num treinador que a gente sabe que quando pega a reta vai embora, e é um problema sério para o time que está treinando. Do nosso lado, não. Do nosso lado tem evolução. Por mais que o Fluminense hoje tenha iniciado com a escalação que a gente esperava mesmo, você sempre pode se surpreender com coisas diferentes. E a gente faz 1-0 com jogada ensaiada. 1-0 do Fluminense é uma jogada ensaiada. O René bate o escanteio, o Bernal sabe exatamente que ele não é para ele cabecear para o gol, é para dar no Serna. E o Cauã Barros ajuda, dando condição legal para o Serna fazer 1-0. O Fluminense no primeiro tempo ainda era para ter feito e fez, produziu para isso, para ter feito pelo menos 3-0, porque teve pelo menos umas 3 ou 4 chances. Teve o Lúcio, cara a cara, tentou cavar. Cara a cara não, tinha 2 zagueiros, mas já estavam dentro da pequena área. Ele tenta cavar ao invés de soltar uma pancada. Teve o John Kennedy, quando recebe num 2 contra 1, algo que acontece bastante. O jogador do Vasco vai em cima dele, ele tem a oportunidade de parar, girar, olhar e tocar no Lúcio. Ele tenta um passe de perna esquerda completamente precipitado e perde a chance. Depois o John Kennedy de novo, saiu uma partida bem ruim do camisa 99, bem ruim mesmo. Aliás, camisa 9, né? O 99 estava jogando bem, o 9 é que está sendo o problema. O John Kennedy recebe na frente, puxando um contra-ataque, corta pro meio, o Bernal tá passando sozinho. O John Kennedy demora demais a tocar, quando toca o Bernal já tá embolado e não dá certo. O Fluminense desperdiçou muitas oportunidades no primeiro tempo. E poderia ter saído já com essa vitória muito grande, liquidado a fatura do campeonato, da semifinal no primeiro tempo. Não fez. E aí, meu amigo, clássico é complicado, porque às vezes a oportunidade vira, entendeu? Às vezes o cenário se inverte. Não aconteceu. Perdão, irmão. Parei num lugar bonzão aqui pra gravar na frente da passagem da galera. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Por quê? A Ferdi escalou para apitar esse jogo, um árbitro. Eu falei aqui no pré-jogo que conhecia o árbitro e tal, jovem, de Tanguá. E eu pontuei no pré-jogo, tirando as brincadeiras, eu pontuei. Falei, olha, ele tem 31 anos e nunca apitou um clássico. E a Ferdi escalou um árbitro desse para poder apitar uma semifinal de clássico entre Fluminense e Vasco. Na minha análise, o jogo era maior do que ele.
Ele precisaria se impor, e nem sempre se impor, na verdade, na maioria das vezes se impor não é com cartão. Rola a bola, os jogadores sabem disso, um árbitro de 31 anos que nunca apitou um clássico, os jogadores começam a pressionar. Tem uma falta, ele dá o amarelo pro jogador do Vasco, o Freitas vem reclamando como se tivesse alguém cometido um crime. O Freitas estava muito fora de si nesse momento. Até o René dá um empurrão nele ali e dá uma discutida para poder se acalmar. Sai uma falta pro Vasco, vem Freitas toma amarelo. O Bernal tomou amarelo também porque parou o contra-ataque. E aí o Zubeldia faz uma reclamação assintosa. Eu nem sei o que ele falou, tá? Mas o número de coisas que o Zubeldia pode ter falado que justificassem o árbitro dar um vermelho para ele aos 20 do primeiro tempo é muito restrito. Muito, muito restrito. Um árbitro experiente num jogo desse ia olhar e ia falar, o Zubeldia merece vermelho. Mas tem 20 do primeiro tempo. Eu vou lá dar um amarelo no banco. Se ele continuar fazendo, a culpa é dele, da expulsão. Não puxa pra si o holofote. Não puxa pra si o holofote. Ele dá o vermelho direto pro Zubeldia. Nesse momento, acho que o árbitro mostrou que o jogo estava maior do que ele. Só que, de certa maneira, acalmou os ânimos. E aí, quando a gente vem para a sequência, a expulsão do Bernal, ela não tem erro do árbitro nesse ponto. Era muito clara, mas tem um erro crasso do Fluminense. O Fluminense, você que está, eu falei lá no início, você que está hiper animado, etc., a jogada ensaiada do Fluminense, ela é uma parada que tem resultado muitos frutos, muitos gols. O Fluminense tem, de fato, sido uma equipe que faz valer o treinamento. Eu falei isso já algumas vezes aqui. E no momento da cobrança da falta, eu estava narrando e eu falei, olha, aquele grupinho ali reunido, no jogo passado, o Lúcio rola, o René ajeita e o Freitas bate de fora da área, a bola passa muito perto, foi uma boa cobrança, inclusive. Só que eu não sei se pela falta do Zubeldia na beira do campo, não sei exatamente por qual motivo. O Freitas, que é esse cara que vai bater a falta, para começar, falta na área, o zagueiro não subiu, já é estranho, né? Então a galera já tá meio que monitorando. E o Freitas, o Lúcio rola pro René sem o René tá olhando. O René para a bola e parece que erraram ali. Parece que tá descoordenada a jogada. O René toca pro Freitas completamente errado. A bola lá na frente colada no zagueiro. O Freitas chega para chutar sem ter ninguém na retaguarda e tenta o chute pro gol. A bola bate em cima do jogador do Vasco, é contra-ataque, não tinha ninguém atrás. Dá para ter culpa aí nessa situação. O Lúcio que rolou pro René, menor, obviamente, sem o René estar olhando direito. O René que domina e toca errado, demora e toca errado. Dá pra botar a culpa no Freitas, que ao ver a situação e ter um zagueiro à sua frente, ninguém na retaguarda, podia ter dado um bicão pra lateral, estourado alguma situação, feito, né, algo mais feio do que tentar chute pro gol. E aí eu preciso rever com mais calma, mas eu sigo com a impressão de que o Bernal estava muito mais inteiro na jogada, tinha outro jogador do Fluminense do que o Adson. E o Bernal fez a falta muito cedo. Dava para tentar, de repente, ter dado um carrinho para lamber a bola ali, tentar tirar. Mesmo se ele tomasse amarelo, seria expulso, mas pelo menos tentar não fazer a falta. O Fio até chegou a falar, pô, mas se ele toca pro Spinelli. O Spinelli não estava longe. Se ele desce no Spinelli muito aberto, a bola é para lateral. Se ele dá muito na frente, o Fábio sai. E se ele dá muito curtinha, o Bernal estava inteiro na jogada ainda. Acho que houve precipitação, mas de qualquer maneira, nenhum desses individualmente é tão culpado quanto o erro coletivo do Samuel Xavier, que é habitualmente quem fica, não ter ficado lá atrás. E por que o erro é coletivo do Samuel Xavier? Porque aí faltou o treinador na beira do campo para poder orientar isso. Não existe o Fluminense bater uma falta dessa, tentar um chute de fora da área com a jogada ensaiada. Não foi o que aconteceu. A jogada foi ensaiada para acontecer isso. E o Freitas chutar completamente desguarnecido para um contra-ataque, ganhando por 1-0. Isso não existe. Foi burrice do início ao fim, do ao treinador. Nesse momento, o que todo mundo pensou? Olha aí o que pode acontecer, olha aqueles gols fazendo falta e a gente vai tomar a virada aqui hoje. Só que aí, meu amigo, eu vou abrir as estatísticas do jogo aqui. O Fluminense se fecha a partir desse momento, dificulta a vida do Vasco, e eu comecei a lembrar na narração alguns jogos, Fluminense e América Mineiro. Agora eu não vou lembrar de mais jogos aí, mas tem mais. Lembrei na hora da narração, pós-jogo, minha cabeça já fica um pouquinho cansada. Alguns jogos que a gente teve um a mais, mas o chat vai lembrar com certeza, que a gente teve um a mais na época em que o Diniz treinava o Fluminense e o Fluminense não conseguia fazer gol. O Fluminense se via numa dificuldade tremenda mesmo com um a mais em campo. O que acaba acontecendo? O que a gente esperava. O Vasco, pra vocês terem noção, teve a posse de bola, 68% de posse de bola no segundo tempo. E ele cruzou na área, cruzamentos, 25 vezes só no segundo tempo.
Se a gente botar o jogo inteiro, o Vasco fecha o jogo com 34 cruzamentos, só 4 certos. Pra vocês terem noção, o Fluminense acerta 4 cruzamentos tentando 6. Se você pega o segundo tempo, o Fluminense tem praticamente o mesmo número de chutes do Vasco, mesmo passando o segundo tempo quase inteiro, foi com 19 a expulsão do Bernal, quase inteiro com um a mais, com um a menos, no caso do Fluminense. E ainda assim, no segundo tempo, o Fluminense dá 6 finalizações, o Vasco dá 8. A chance mais perigosa acaba sendo uma do Guilherme Arana no finalzinho. O Fluminense soube se defender, soube segurar 1-0. Quase até fez o segundo, inclusive. É para se comemorar? É. 4 vitórias em 4 clássicos, larga na frente, sai com um resultado que poderia ter sido pior. Por outro lado, é para se ficar uma atenção. É para ficar uma atenção. A equipe do Fluminense hoje perdeu uma oportunidade de liquidar um confronto. E ainda preocupa. Perdeu o Bernal expulso no próximo jogo. O Nonato sentiu no final, chorando, voltando de lesão, dificilmente joga o próximo jogo. A gente já não tem o Hércules que está com dor no pubis, voltou a treinar, mas a gente não tem garantia nenhuma. E tem 1-0 semana que vem só, que se o Vasco entrar e fizer um gol, vai para os pênaltis. Podia ter feito mais, mas não tem como a gente deixar de elogiar o que tem sido feito. Mais uma vitória, quase 90% de aproveitamento no ano e um domínio no estado e no Brasil. Até agora. Tá muito cedo, tem que manter isso o ano todo, concordo. Os títulos só são decididos lá no final do ano, à exceção do Carioca. Mas se é para estar de algum jeito agora em fevereiro, eu quero que o Fluminense esteja dominando como está. Uma boa partida no geral, com problemas que poderiam ter custado muito caro. Acho que no final das contas, acho que eu deixo as críticas muito mais pro lado deles. Os caras tiveram a bola o segundo tempo inteiro, cruzaram 34 vezes e finalizaram menos, ou pelo menos igual a gente. Esse é o time que vai ter ganhado a gente na volta por 2 gols de diferença. Se inscreve, deixa o like, essa foi a análise de Vasco 0, Fluminense 1 aqui no Engenho. Tamo junto, até a próxima. Valeu!